Turma, vídeo 2 da série Bandeira Vermelha. E hoje eu vim falar com vocês aqui um pouquinho sobre o problema energético. Para a gente falar sobre um problema energético, a gente precisa falar sobre energia e falar sobre energia, falar sobre as fontes de energia do Brasil. Como eu falei para vocês no último vídeo, a política energética do Brasil fomentou muito nos últimos anos, eólica, solar e geração distribuída, acabando que elas estão praticamente muito próximas da hidrelétrica. Então, toda vez que a gente tem um problema energético, ou seja, reduz a energia associada às chuvas, que é a energia hidrelétrica, a gente precisa compensar utilizando outras fontes. E uma das fontes, a principal utilizada nesses casos, é a termoelétrica. E isso gera a bandeira vermelha. E por que a gente usa a termoelétrica? Primeiro, porque a gente tem que atender a carga, certo? Isso é a parte mais importante. E segundo, porque as outras fontes que nós temos, que são as maiores, a eólica, a solar e a geração distribuída, elas são fontes alternativas e elas são ditas renováveis e intermitentes. E eu vou explicar agora para vocês o que significa isso na prática. Vamos começar pela carga, vamos entender como que a gente consome energia no Brasil. A gente tem como maior centro de carga o Sudeste com 56%. Mas esse problema aqui do Sudeste a gente vai falar quando a gente for falar do problema elétrico. Hoje vamos falar de energia. A carga do Brasil ela vai diminuindo ali às 0 horas, vai diminuindo, e depois às 5 horas da manhã ela começa a aumentar, a gente chega no primeiro pico às 11 horas da manhã, ela dá uma estabilizada, final do dia começa a subir, o pessoal chega em casa, vai para o banho, liga o ar-condicionado. O segundo pico às 19 horas, que é o maior pico do dia, diminui até um pouco menos de redução até as 21 e depois cai bruscamente até chegar no patamar das 0 horas. Ou seja, do ponto de vista energético, seria muito interessante se a gente conseguisse suprir toda a energia desses dois grandes picos usando renováveis, que seria o HE, eólica e solar. Vamos começar de baixo para cima. A solar, ela realmente tem um pico exatamente às 11 horas, que é o primeiro pico nosso. Ou seja, muito do potencial da solar pode ser aproveitado no primeiro pico de um dia de semana. Porém, se for um domingo, por exemplo, esse pico aqui não acontece. Ele é menor. E aí, pessoal, a gente tem muita geração solar, mas a gente não tem consumo, criando um problema energético. E aí vem a necessidade de restringir a geração solar, ou seja, perder esse potencial exatamente naquele momento, ok? Isso é o primeiro pico. Quando a gente vai para o segundo pico, a solar, por exemplo, não tem como gerar, porque às 18 horas ela já parou de gerar. A eólica, ela tem um aumento gradativo a partir do meio-dia, chegando a volumes bem interessantes de geração no segundo pico. Então, ela consegue utilizar ali no segundo pico. A UHE também vai ser utilizada nesse momento, então ela vai acompanhar ali a evolução e lá no segundo pico ou no maior pico ela vai apoiar e vai garantir que a gente vai ter o suprimento energético que a gente precisa. A grande questão é, quando a gente não tem água suficiente para fazer isso, no segundo pico, automaticamente a gente já vai ter que ter as termoelétricas acompanhando e garantindo o suprimento energético. Agora, o que eu quero que vocês entendam é, um problema energético ele nasce por quê? Porque a gente não tem como armazenar a energia para usar no momento oportuno, por exemplo, no segundo pico, ou porque estamos usando muita energia quando a gente não tem geração, ou seja, quando a gente não tem aquela geração disponível. E aí a gente tem duas alternativas, que é as alternativas que eu vou comentar com vocês aqui do ponto de vista energético. A gente pode armazenar essa energia e usar quando a gente achar, por exemplo, em baterias ou em outras fontes, ou a gente pode dar sinalizações de preço para que as pessoas usem energia em momentos onde tem mais geração mais barata. E aí as pessoas vão economizar e também vão mudar um pouco a dinâmica dessas duas curvas. Beleza? Isso são pequenas alternativas para a questão energética. No Brasil, hoje, a gente não tem nenhuma das duas, em grande escala. Então, o que está acontecendo na prática? Está acontecendo o seguinte, as termoelétricas demoram muito para entrar em operação. Como elas demoram muito para entrar em operação, elas já ficam em operação, porque elas precisam operar lá, eventualmente, no segundo pico, E aí a gente acaba restringindo tanto a eólica e a solar e perdendo, então, esse potencial. O fechamento desse vídeo aqui, que vocês precisam entender, é que o ponto de vista energético é equilibrar carga com geração.
Porém, não existe ponto de vista energético sem o ponto de vista elétrico. Por quê? Essas fontes, eólica e solar, e a MMGD, são fontes alternativas. E, por exemplo, a MMGD eu não tenho nem como controlar ela. E por esse motivo, a gente cria daí um problema elétrico de segurança do suprimento, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo. De toda forma, o que eu quero que vocês saiam aqui sabendo desse vídeo é: a bandeira vermelha, ela tem uma razão energética, mas também tem uma razão elétrica, e a razão energética é: hoje, nos momentos onde a gente precisa de energia, não necessariamente a gente tem a disponibilidade da energia. Em alguns momentos a gente tem essa energia, mas a gente não consegue consumir ela de maneira íntegra e acaba perdendo, reduzindo, e aí cria o tal do curtailment, que é o que mais vem sendo falado aí pela grande mídia. Ok? O vídeo ficou longo, mas é um assunto mais complexo, porém eu espero que vocês tenham entendido, e no próximo a gente vai comentar sobre o problema elétrico que corrobora, ou seja, que faz o fechamento da compreensão do porquê que muitas vezes a gente não pode usar o sol e o vento, porque eles são intermitentes e eles não têm alguns atributos técnicos importantes para a operação elétrica. Beleza? Já sabe, se gostou desse vídeo, já deixa um like, deixa aqui um comentário e fala o que mais você quer ver aqui na nossa série Bandeira Vermelha. Fechou, chefes? Um abraço e bora construir!